Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, Jovem Pan Morning Show, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, dia 22 de abril de 2019. Morticínio, já são quase 300 os mortos confirmados nos atentados promovidos neste domingo de Páscoa no Sri Lanka. Foram atingidos hotéis, igrejas e um conjunto de residências. Acusação de antissemitismo. Confederação Israelita do Brasil decide processar Ciro Gomes por declaração sobre judeus. Só love. Corinthians é tricampeão paulista em cima do São Paulo e Flamengo bate o Vasco, conquistando seu 35º título estadual. Esses são alguns... Vai, Corinthians! Vinícius, você tá só que só, né? Só love. Só love. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos nessa? Vamos, Pós-Páscoa? querido. Vamos sim. O que temos aí pra nossa hashtag? Ed, você sabia que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve sancionar uma lei proibindo os canudos de plástico aqui em São Paulo? Eu vi essa. Pois é, essa onda tá rolando em vários lugares do Brasil e do mundo. Você acha que esses são mesmo os vilões do meio ambiente, hein? Ou será que os ambientalistas estão forçando um pouco a barra? Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes aí dessa história. Mas esse assunto, por si só, Edgar, já pode causar uma boa polêmica nesta manhã de segunda-feira. É por isso que a gente quer a sua opinião e a interatividade com esse programa através da hashtag Guerra dos Canudos. Pode ter gif? Pode ter meme? Paulinha Conselheira. É a Guerra dos Canudos sem canudos, não sei. Você pode completar aí a frase, pode usar, inclusive, spoilers de Game of Thrones da noite de ontem, apesar de não ter guerra nenhuma ainda acontecendo. Participe do programa, coloque hashtag Guerra dos Canudos entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã, Edgar, que aí vale prêmio aqui no Twitter. Boa! E você pode dar a sua opinião também em mensagem de vídeo aqui pelo nosso WhatsApp, 11-931-17-1009, acerca desse tema que a Paulinha trouxe pra gente, a Paulinha Conselheira trouxe pra gente aqui no Morning Show, beleza? 11-931-17-1009. E aí, o canudo, essa batalha contra os canudos aqui no estado de São Paulo, que o prefeito Bruno Covas pretende encampar aí, e aí? São os grandes vilões mesmo, os canudos? Conta pra gente, 11-931-17-1009 é o nosso WhatsApp. Não esqueça de mandar a mensagem em vídeo, tá bom? Para nos acompanhar em imagem, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, também acessar o nosso portal jp.com.br e a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, além das mídias sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show, meus amigos, tá apenas começando e você aí é o nosso convidado especial. A gente vai abrir esse noticiário falando de música, né? Música para os ouvidos do Vini, esse corintiano raiz que é o Vini. Seu time foi campeão jogando uma bolinha, hein, Vini? Pera aí, pô. Você já vai abrir assim, falando mal? Não, vamos lá. Vamos. Campeão paulista. Não, merecido. Rapaz. Todo time que chega lá, de alguma maneira, tem o seu merecimento. Sim. Vini, você tá felizão? Vamos lá. Vamos falar dos títulos do Corinthians, também do Flamengo, do Rio de Janeiro, mas vamos começar pelo seu Corinthians, vai. Começar pelo Corinthians, Edgar. E olha, desde que eu entrei aqui no Morning é só título, né? Toda vez a gente fala aqui de um título do Corinthians, é impressionante. Tá que tá, né? Mas é que a questão mesmo é que o Corinthians na última década aí, né, Edgar, tem realmente sido um time muito vitorioso. Às vezes o futebol deixa um pouco a desejar, você falou bem, realmente o Corinthians esse ano não tem jogado um brilhante futebol. Aliás, foi campeão agora com o menor número de gols, né? Não tem nenhum gol por jogo, mas é impressionante a eficiência desse time, ainda mais com o Fábio Carille, né? Aliás, vou fazer um registro aqui em minha defesa, em defesa do meu glorioso Bugre, o grande Guarani de Campinas. Venceu o Corinthians. O Caio gosta quando eu falo do Bugre. Você torce pro São Paulo, né, Caio? Eu torço pro São Paulo, mas eu sou aquele torcedor de Libertadores. O que eu fico muito... Quando chega na semi da Libertadores... O que eu fico muito irritado é que o Dr. Paulo, meu pai, esse sim, um grande torcedor do São Paulo, a ponto de não conseguir assistir as partidas, mas ele já tinha preconizado, viu, Vini? Ele falou assim pra mim: Caio, o São Paulo tem o dom da entrega.
e ao que parece foi aos 44 do segundo. Que isso. Ó, mas para seguir na minha menção ao glorioso Bugre, o São Paulo já se utilizou e se beneficiou muito dos craques lançados pelo Guarani. Renato, Pé Murcho e Careca, só para ficar em 2. Agora, Ô, Vini, nós ganhamos dos 2 finalistas. O Bugre ganhou de 1-0 do São Paulo aqui no Pacaembu e do Corinthians lá em Campinas de 2-1. É verdade, mas não passou, né? Não passou. Né, Edgar? Infelizmente. Agora, as notícias não são boas pro pai do Caio aí, viu, Caio? Porque é o seguinte, esse duelo aí, Corinthians e São Paulo, é uma das maiores freguesias que existe no futebol nacional. Para você ter uma ideia, Edgar, já são aí 21 confrontos e o Corinthians venceu 18. Nossa. 18 dos confrontos aí com o São Paulo. Perdão, ó, já se enfrentaram em 19 duelos de mata-mata e 5 jogos eliminatórios. O Corinthians venceu 18 e o São Paulo venceu apenas 6. E dos últimos 9 duelos mata-mata, o Corinthians também venceu todos. E o que me chama a atenção E os também, títulos, né? 30-21, se for direto com São Paulo. Também. E aí tem O Arcon torce pra que Palmeiras... time? É corintiano? Claramente. É Poxa corintiano. vida. E o Santos e o Palmeiras têm 22, né? E o Corinthians agora chega à incrível marca dos 30, sendo que é um tricampeonato, né, Edgar? Que é bem difícil aí de você conquistar. O Corinthians não conquistava um tricampeonato há 80 anos. Há 80 anos, é o 4º tricampeonato da história do Corinthians, passou o Santos, que tem 3 tricampeonatos, mas há 80 anos que não venciam, e o Carille conquista aí também o seu 3º título seguido aí do Campeonato Paulista, ele que saiu um pouco, né, teve aquela saída para a Arábia no ano passado, mas voltou, e agora... Você nunca criticou, né, Vini? Não, critiquei bastante o Carille esse ano já, por algumas escolhas dentro de campo e fora também, né? Principalmente no comportamento dele aí com a imprensa, que eu acho que ele teve algumas atitudes desnecessárias, mas são coisas que também já foram resolvidas, Edgar. E dentro de campo ele se mostrou mais uma vez um técnico eficiente, principalmente em mata-mata, principalmente quando se fala em clássicos. Mas eu tô doido mesmo, Edgar, pra ouvir ele. Né? O nosso Garganta. O Garganta. O Nilson. Grande Garganta. O Nilson que já estava preparado para narrar os penais quando Wagner Love foi lá e deu o título pro Corinthians. Vamos ver. Vamos lá. Bola pro Love. Eita. Lopes subiu, afasta a zaga de novo, insiste Bocelli. Bocelli ganhou lá na ponta, vem Corinthians, vem trabalhando o Corinthians, vem Sornosa. Sornosa meteu o balão pra Love, arrumou, bateu o golaço! Aliás, Edgar, foi uma belíssima transmissão ontem da Jovem Pan, uma cobertura especial para esse clássico, toda a equipe de esportes reunida com convidados especiais. Veio o Alexandre Porpetoni, que já veio aqui no Morning, fez a imitação do Nilson Cheddar, que já tá bombando aí nas redes. Se você quiser ouvir, vai lá no YouTube da Jovem Pan Esportes, também pelo Twitter da Jovem Pan, que tem a narração do Porpetoni. As lives da narração da Jovem Pan chegam a 1 milhão de pessoas assistindo. Não é quase 1 milhão? 900 e tantas mil pessoas assistindo a transmissão E da depois Jovem Pan também, pelo né? YouTube. Porque o vídeo fica lá... disponibilizado. No simultâneo tá batendo mais de 200 mil espectadores. E a galera adora ver esse momento, essa narração. Demais, do O Nilson que antes você só ouvia pelo rádio, né, Edgar? E agora você consegue assistir também. Ô, seu Vinícius, eu tô esperando o meu parabéns. Você tá falando aí de Corinthians e tudo mais. Parabéns, mas e o time? campeão pernambucano, é o esporte. Isso O aí! prefeito fala que é esporte, mas eu acho que ele é Timbu, viu? Não sei Sou não, nada, viu? sou Esporte Sei não. Clube Recife, meu filho. Inclusive, Edgar, atenção para a lista, hein? Em Minas, Cruzeiro, no Rio Grande do Sul, Grêmio, Paranaense, Atlético Paranaense, em Santa Catarina, o Avaí, na Bahia, o Bahia, no Ceará, o Fortaleza, aí o Sport do Fefito ganhou em Pernambuco, no Campeonato Goiano foi o Atlético Goianiense, em Alagoas, CSA, Brasília Gama, Mato Grosso, Cuiabá, no Pará, o Remo, na Paraíba, o Botafogo, no Mato Grosso, no Maranhão, o Imperatriz, no Piauí, o River, em Sergipe, o Frei Paulistano e no Mato Grosso do Sul, o Águia Negra. E pra gente terminar, no Rio, deu Flamengo, Edgar, que venceu o Vasco da Gama
mais uma vez por 2-0, já tinha vencido a primeira partida também por 2-0. Lá a diferença é muito grande, né? Se aqui ainda existe um equilíbrio entre os 4 grandes, Sim. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, no Rio o Flamengo tá sobrando, é um grande elenco. E esse momento aí foi o momento, acho que mais especial que a gente tá vendo na tela agora, né? Que é a foto do Juan, que é o jogador mais experiente aí do Flamengo, com o Jonathan Ventura, que é um dos sobreviventes daquela tragédia no CT base, do Ninho do Urubu. Ele recebeu alta recentemente e pôde assistir o jogo lá ao lado da equipe do Flamengo e depois também fazer parte da festa, carregar a taça e representar um pouco, né, de todos aqueles meninos que sobreviveram e também aqueles que foram vítimas da tragédia. E uma ideia para o Flamengo, Edgar, pega essa verba que vai receber agora, a premiação, e dá para as famílias das vítimas. Não seria uma boa ideia? Porque o Flamengo não chegou num acordo ainda, né? É um caso que ainda vai entrar em processo. Acho que seria legal pegar essa premiação aí do Campeonato Carioca e destinar para a família aí daqueles que sofreram e ainda sofrem com a perda dos seus familiares. Falado, Vini. Fechou, então? Essa parte futebolística. Vamos girar o assunto nesse domingo de Páscoa. Igrejas, hotéis e um condomínio residencial foram alvos de ataque no Sri Lanka. Paulinha, até enquanto o número de mortos até o momento aí, mortos e feridos, né? Então, são pelo menos 500 pessoas feridas, Edgar, e 290 óbitos confirmados depois desses atentados contra igrejas, hotéis e esse condomínio também ali no domingo de Páscoa no Sri Lanka. Esses ataques foram coordenados, Edgar, é bom ressaltar isso daí, a maioria deles cometidos naquele esquema de ataque suicida, né? Então seria o homem-bomba. E é interessante de se observar que a polícia tem feito buscas aí, já apreendeu algumas pessoas e hoje de manhã mesmo teve uma outra explosão numa van. Eles estavam tentando desarmar ali e essa van acabou explodindo. Encontraram também outros detonadores, então é alguma coisa que poderia ter sido até maior, né, Edgar? Havia uma denúncia feita há uns 8, 10 dias antes a respeito de uma possibilidade de ataques que seriam feitos aí por um grupo radical islâmico chamado National Tawhid Jamal, uma coisa assim, eu não sei como é que se pronuncia, e o governo está assumindo que foi este o grupo responsável pelos ataques, apesar de nenhum grupo ter ali reivindicado a autoria, que é o que normalmente acontece, né, Edgar? Surge um vídeo ou alguma coisa onde o grupo diz que é da responsabilidade deles. Isso ainda não aconteceu, mas o governo local atribui, sim, essas ações a esse grupo radical islâmico e acredita que esse ataque tenha sido realizado com ajuda estrangeira, então vai precisar aí da ajuda para rastrear ligações, para entender como é que tudo isso foi organizado. Como eu disse, 24 pessoas já foram detidas, hoje encontrados 87 detonadores de bombas na principal estação rodoviária da capital do Sri Lanka, a explosão dessa van, então ainda uma situação de risco. O governo decretou um toque de recolher das 18 às 6 horas da manhã, estado de emergência, o que concede à polícia e aos militares amplos poderes para interrogar e deter sem ordem judicial. Edgar, também foi decretado um dia de luto nacional para essa terça-feira e o país também está com as redes sociais bloqueadas para evitar a disseminação de fake news, o que é uma medida polêmica, porque as redes sociais também são usadas entre as pessoas para identificar quem está bem, quem está mal, se alguém precisa de ajuda, se seu familiar está seguro. Então existe aí um pouco de controvérsia a respeito desse bloqueamento das redes sociais, Edgar. A gente conversou... Que já vem desde ontem, né, Paulinha? Exatamente, desde ontem. A gente conversou com o professor da FMU, especialista em relações internacionais, o Manuel Furriela, que explicou um pouco da motivação desse atentado. Edgar, vamos conferir. Vamos lá. Os ataques terroristas no Sri Lanka, perpetrados na Páscoa, justamente num dia-chave para o cristianismo, demonstram que a intolerância religiosa naquele país foi levada ao extremo. Essa intolerância, ela decorre de grupos religiosos diversos presentes no país. Esses grupos, eles não têm uma visão multicultural, multirreligiosa, multiétnica, infelizmente. Os estados, eles são compostos de visões políticas e religiosas completamente distintas. Ele traz também um alerta para todo mundo.
Os ataques terroristas que tínhamos visto de grande proporção nos últimos anos, principalmente a partir do 11 de setembro, nos Estados Unidos, contra o Pentágono, Torres Gêmeas, e também na Europa, principalmente na França nos últimos anos, nos deram um alerta do extremismo político, divisões políticas que levavam a grupos terroristas a praticar atos nefastos e condenáveis com milhares de civis sofrendo consequências. No caso do Sri Lanka, há um novo alerta. O extremismo religioso ele também pode trazer como produto, infelizmente, ataques terroristas que levam ao sofrimento de milhares de pessoas. Então, são essas as informações por enquanto, Edgar. É cerca de 500 pessoas feridas e pelo menos 290 mortos após os ataques coordenados no domingo de Páscoa no Sri Lanka. Caio, a foto que a gente vê é desoladora, né? Sim. Você vê na parede ali o que poderia ser o quê? Um homem que se explodiu ali, as manchas de sangue na parede do templo, da igreja. É uma coisa realmente chocante. Chocante, é. Bom, em primeiro lugar, nossas orações aí às famílias das vítimas. Aqui é uma oportunidade para a gente abordar um tabu, sabe, Edgar? Nós precisamos falar sobre a perseguição a cristãos. A intolerância religiosa, né, com todos aqueles que creem e que pregam a palavra de Jesus, ela é tão antiga quanto a própria fé cristã, né? Remonta, inclusive, à crucificação daquele que redimiu os pecados da humanidade em sacrifício. Quando a gente faz aí uma análise superficial até de teoria do Estado, sistemas jurídicos do Ocidente, tanto o sistema latino, que é o civil law, quanto o direito baseado nos costumes, né, que é o common law, ele tem inspiração religiosa. Por quê? A religião, ela influencia a moral, que por sua vez se reflete e orienta a lei. Então, quando você tem alguns princípios basilares aí do Estado Democrático de Direito, como isonomia, que tem paralelo na teologia. Então, da mesma forma que todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus. O que acontece, né? Falando um pouquinho de política, geopolítica. Dentro da teoria progressista globalista, certo? A religião cristã, ela subsidia o patriarcado ocidental. E por isso ela é vista como um sistema de opressão. Isso naquela lógica do materialismo histórico da ideologia comunista mesmo, né? Então, como que Marx vê a religião na sua crítica a Hegel, né? Ele fala das opium des Volkes. Então, a religião é o ópio do povo. Não é à toa que o país mais esquerdista do mundo, que é a Coreia do Norte, também é o país que mais persegue a fé cristã, segundo aqui a organização Open Doors dos Estados Unidos. Então, para efeito de comparação, o Sri Lanka, né, nesse clima de intolerância religiosa, ele é só o 46º país em intolerância religiosa contra cristãos, segundo essa organização. Só que, apesar da aversão, né, a religião cristã, existe aí uma esquerda contemporânea que é muito simpática a outros movimentos religiosos fundamentalistas, desde que eles tenham um DNA revolucionário. Então você tem a esquerda global ou apoiando ou sendo conivente, portanto, fechando os olhos, para grupos jihadistas islâmicos, por exemplo, né? Então a narrativa é sempre no sentido de atenuar o radicalismo da cultura muçulmana em relação às normas sociais e também a conquista de espaços políticos para a fé de Maomé. Eu recomendo ao ouvinte da PAN assistir um vídeo da Prager University chamado Onde Estão os Muçulmanos Pacíficos? É muito interessante, fala sobre a radicalização da fé e o que a gente deve considerar como radicalização dentro dos nossos valores ocidentais. Agora, essa narrativa que eu descrevi, ela ficou explícita diante das respostas das duas maiores lideranças da esquerda americana e, portanto, da esquerda mundial, que são Hillary Clinton e Barack Obama. Olha isso, olha o que fala o Barack Obama sobre esse atentado. Os ataques a turistas e adoradores da Páscoa no Sri Lanka são um ataque à humanidade. Segue a Hillary Clinton. Neste final de semana sagrado para muitas fés, precisamos ficar unidos contra o ódio e a violência. Estou rezando para todos os afetados pelos terríveis ataques de hoje em adoradores da Páscoa e turistas no Sri Lanka. Ou seja, você intencionalmente omite a perseguição
a cristãos. Isso vindo, né, do bloco ideológico que defende políticas identitárias, ou seja, que é mais propenso a rotular pessoas. É quase como se estivesse tirando isso porque não quer colocar o cristão como perseguido. Olha a diferença, por exemplo, da manifestação desse mesmo Obama naquela tragédia da Nova Zelândia. Olha o que ele fala. Michelle e eu prestamos condolências ao povo da Nova Zelândia. Nós estamos de luto com vocês e a comunidade muçulmana. Percebe isso? Esse é um exemplo muito bem acabado do que é o politicamente correto e de como ele é perigoso para a cultura ocidental, que não só é fundada na filosofia judaico-cristã, mas também no liberalismo clássico e naquela lógica do ceticismo cartesiano, né? De você sempre indagar, sempre questionar em busca da verdade. Qual que é a narrativa? Eles querem pintar o Islã como um sistema de crença tão pacifista e tão inclusivo e tão democrático como o cristão. Não é. Assim, longe de mim fazer qualquer generalização, eu sou entusiasta da liberdade de crença, mas o Islã não tem viés multicultural, de fato, em vários lugares você tem grupos extremamente radicais, organizados, você não vê isso mais no mundo cristão. Então eu deixo aqui também como recomendação para o ouvinte mais dois canais para se informar a esse respeito. Primeiro é o L'Observatoire de la Christianophobie, que é o Observatório da Cristofobia, tem um mapa interativo fazendo tracking das denúncias, ou seja, se opondo a essa narrativa hegemônica de omitir a perseguição a grupos cristãos, e também o do Bernardo Kister, que é o youtuber especializado em teologia cristã, já foi nosso convidado aqui, os 2 últimos vídeos dele são sobre esse assunto e eu recomendo muito ao ouvinte. Queria recomendar um perfil no Twitter, o perfil do Papa Francisco, @pontifex_pt, porque eu acho que a intolerância religiosa não é alguma coisa que a gente tenha que falar da diferença entre as religiões. Acho que a gente já falado que as religiões têm de igual. A gente devia falar sobre se aceitar dentro do que cada um acredita, porque não existem verdades absolutas. Então, eu não acho que o Islã seja determinada coisa ou outra, eu não acho que o Obama ache menos ou mais legal um atentado, e nem a Hillary Clinton. Eu acho uma tristeza terrível contra quem quer que seja, e de qualquer religião que venha isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu acho que mora na tolerância. Não é na direita, não é na esquerda, é na tolerância. E eu acho que a gente deveria ouvir, na verdade, discursos pacificadores de pessoas como o Papa, que é cristão, poderia ser islâmico, não sei, eu acho que devem existir líderes islâmicos, eu não conheço, mas que falam mais sobre igualdade e menos sobre diferença. Eu queria aproveitar o ensejo da Paulinha, desculpa, você ia falar, Não, né? é porque eu ia dizer, todas, independentemente da crença, da tradição, tem um caminho único, chegam no mesmo lugar, buscam chegar no mesmo lugar. O amor, o respeito, a tolerância, o amor ao próximo. Aliás, praticar o amor ao próximo é tão importante, né? Porque o que a gente mais vê hoje é gente que tá com seus perfis nas redes sociais repletos de frases religiosas e que não praticam isso na vida. Mas outro dia eu falei aqui, e muita gente me questionou nas redes sociais, quando eu falei que a gente não podia estereotipar os muçulmanos. Porque sim, e muita gente veio me questionar, alguns corretamente, como eu não posso estereotipar os muçulmanos ou defendê-los se a homossexualidade, por exemplo, é condenada. Muita gente apedreja homossexuais. É óbvio e ululante que eu não estou aqui para defender a perseguição a homossexuais, mas também é óbvio e ululante, basta você abrir o seu coraçãozinho para você perceber que nem todo muçulmano é terrorista. Aliás, uma grande minoria deles é terrorista. Há muita gente de bem em todas as religiões. E estereotipar esse tipo de preconceito, dar essa pecha a uma comunidade que já é perseguida e que já é olhada torto há muitos anos, é basicamente estimular o ódio. Você que está aí pregando o amor em seus perfis nas redes sociais, ao mesmo tempo que ofende outras pessoas, comece a praticar a empatia. Não dói nada. E é importante a gente lembrar que grupos radicais, eles existem em todas as religiões. Porque há cristãos que praticam o ódio e saem espancando mulher, saem espalhando preconceito por aí, do mesmo jeito que há
Islâmicos ou espíritas radicais em suas crenças. Eu acho que a gente tem que mais procurar pontos de contato do que pontos de diferença. A fobia não tá em uma religião, não. A fobia tá dentro do seu coraçãozinho aí, dessa sua cabecinha torta, que não entende quem é diferente de você. Se a carapuça serviu, desculpa aí. É uma discussão que sempre vem à tona, né? Eu me lembro que ganhou muita força a partir dos ataques, né, em 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, a cobrança dos líderes, né? E na ocasião eram os muçulmanos, a partir do momento em que as investigações seguiram. Mas esse exemplo do Papa, por exemplo, que Paulinha trouxe, eu acho que é um exemplo a ser seguido por todos os líderes religiosos. Mas será que não seria ingenuidade deste bom samaritano aqui achar que os líderes religiosos vão falar para os seus rebanhos, como eles gostam de dizer, sim, apaziguando? A quem interessa esse tipo de guerra santa? Não é? Vamos procurar pontos de contato, o que tem de bom entre as religiões, o que tem de amor pra gente espalhar. Seja pessoa boa você aí. Vamos lá, vamos girar aqui, olha. A Confederação Israelita do Brasil informou nesse domingo que vai tomar medidas legais contra o ex-ministro Ciro Gomes, por causa de uma declaração dele sobre os judeus. Para a entidade, o ex-presidenciável fez afirmação antissemita e generalizada em uma entrevista ao site HuffPost Brasil. Na conversa publicada no sábado, Ciro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro diz a grupos de interesse o que eles querem ouvir, aspas aí do Ciro Gomes. Para os amigos dele aí, esses corruptos da comunidade judaica, que acham que porque são da comunidade judaica, têm direito de ser corrupto. Corrupto, para mim, não interessa se é curdo ou cearense. Corrupto é corrupto, ladrão é ladrão. Ele disse para eles que ia transferir a embaixada do Brasil a custo de grana para a campanha. Depois chegou lá dizendo que não vai mais. Fecha aspas aí, disse o ex-governador do Ceará. Em nota, a confederação assinalou que, mais uma vez, Ciro Gomes os ataca de forma generalizada, agora chamando os membros da comunidade judaica de corruptos. Pedindo retratação, a CONIB afirma ainda que não vê Ciro ligar outras minorias ou grupos à corrupção no Brasil. Vamos lá, Caio, o teu comentário a respeito disso. Você vê antissemitismo nesse caso? Nossa. Enfim, o que você pode dizer a respeito dessa declaração ao HuffPost Brasil do Ciro Gomes? Flagrante. Inclusive, dá para citar um trecho da fala do Fefito na pauta anterior. Abre aspas para o Fefito. É verdade. Estereotipar a comunidade é estimular o ódio. Ora, esses corruptos da comunidade judaica que acham que porque são da comunidade judaica tem direito de ser corrupto. Que é isso? E a segunda menção que ele faz à campanha do Bolsonaro é completamente desconectada da realidade dos fatos, porque a campanha do Bolsonaro custou menos de $1 milhão e todas as fontes, né, estão lá elencadas no Tribunal Superior Eleitoral. Aí que coisa, né? A única vez que o Ciro, na mediocridade dele, né, flerta com Shakespeare, é no antissemitismo, né, aqui fazendo uma referência ao Mercador de Veneza. O preconceito religioso, ele é sim um traço flagrante das elites do nosso país. É mais comum com o povo evangélico, mas o Ciro Gomes vive flertando com essa questão do nazismo, né? Inclusive aqui eu tenho a citação da Confederação Israelita que disse o seguinte: não vemos Ciro ligar outras minorias ou grupos à corrupção no Brasil. Se pretende ser visto como um político de espírito de ódios e preconceitos, cabe ao ex-governador se retratar das infelizes declarações contra os judeus brasileiros, né? Aí é aquele negócio, né? Na Disneylândia da contradição, Lenin faz as vezes de Pinóquio. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Todo mundo vai lembrar do episódio do Ciro Gomes na campanha no Rio Grande do Norte, falando o seguinte, abre aspas de novo para Ciro Gomes: eu estou muito preocupado porque lá no Sul, para cá, é muito forte a força desse discurso nazista, desse discurso violento, desse discurso do ódio. Ele se referia ao Bolsonaro, inclusive, como nazista, né? Deve ser o nazista mais amado da história de Israel, porque até o primeiro-ministro do país vem visitá-lo na posse. Mas, enfim, ele falando isso no Rio Grande do Norte, fazendo menção aos estados do sul do Brasil, ele está simplesmente estimulando nós contra eles em âmbito geográfico, inclusive atentando contra a unidade nacional ao inflamar as massas nesse sentido. Então, assim, é lamentável, é mais uma declaração
completamente descabida desse político que se pretende ser a nova liderança da esquerda no Brasil, e é bom que morra pela boca mesmo. Fala mais, Ciro. Aí a gente te conhece de verdade. Vamos para Brasília, Zé Maria Trindade, vamos lá, vamos repercutir com você como é que essa semana começa, Zé. Eu vou falar ainda da CCJ, né, que vai discutir a proposta aí amanhã, né, com relação à reforma da Previdência, Zé. Mas antes tem um assunto aí que também tomou conta do noticiário relativo a um vídeo, você deve ter tomado contato com isso, a um vídeo de Olavo de Carvalho a respeito dos militares, né? Se o Caio falou que muitas vezes os políticos podem morrer pela boca, o que está causando este que é considerado o guru do bolsonarismo também pela boca não é pouca coisa. Dessa vez, Trindade, ele ataca os militares, dizendo que nada de bom aconteceu desde Euclides da Cunha no militarismo, que os militares teriam tomado o poder, eliminado quadros interessantes da direita para entregar depois aos comunistas. Aquelas falas, né, firmes e sempre severas, né, que vêm do Olavo de Carvalho. Inclusive, Zé, atacando os quadros políticos atuais, principalmente os da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, por se distanciarem do povão. Segundo o Olavo, eles, depois que ascenderam ao poder, querem o poder e querem integrar essa elite política brasileira e não mais combater os privilégios que daí vêm. Zé, eu sei que isso foi postado no site nas mídias do presidente Jair Bolsonaro durante o final de semana, no sábado, depois foi retirado. O Carlos Bolsonaro veio a público, o Vini vai trazer daqui a pouquinho pra gente o que disse Carlos Bolsonaro, mas eu queria te ouvir como isso repercutiu aí em Brasília, Trindade. Bom dia. Pois é, apertem os cintos que a semana já começou, viu, Edgar? O negócio é sério. Isso foi no domingo, no canal do YouTube do presidente, e o vídeo apareceu, ficou o dia inteiro, até as 23 horas. Repercutiu muito por aqui, principalmente com relação ao PSL. Olavo, naquele linguajar que eu não me atrevo a reproduzir, com aquelas palavras. Ele disse que os novos políticos, né, o pessoal do PSL se elegeu, e é verdade, né? Se elegeu ali na sombra do Jair Bolsonaro, nessa franquia Bolsonaro, e agora cada um cuida de si, não cuidam do país, e ele vem naquela mesma tecla, né, da falta de cultura. E aí é que ele fala dos militares e faz uma ofensa muito grande, porque diz que eles só têm, o que eles fazem é só pintar cabelo e voz impostada. Ele é muito ferino. Aí, assim, esse vídeo ficou na página, no canal do YouTube do presidente Jair Bolsonaro, foi retirada, e aí o número 2, que é o Carlos Bolsonaro, fez comentários dizendo, né, quem sou eu no meio de tanta estrela? Essa história de estrela é um linguajar militar que diz generais, né? Sim. Que usa estrela de oficial para cima. E quando sobe para o ombro, aí significa general. Nos braços são os oficiais, né? Tenente. E aí de coronel para cima vai para o ombro, as estrelas. Sim. Então ele dizendo exatamente isso. É uma crítica aos dois lados. Tanto o militar quanto os políticos do PSL. E o interessante é que é uma crítica ao governo, não deixa de ser, sim, né? Só falta o Bolsonaro. Falta não, ele faz crítica ao próprio governo. É muito curioso isso. E nós já estamos vendo aqui, Zé Maria e Edgar, o tweet do Carlos Bolsonaro postado às 10h53 da noite do dia 21 de abril, dizendo o seguinte: começo uma nova fase em minha vida, longe de todos que de perto nada fazem, a não ser para si mesmos. O que me importou jamais foi o poder. Quem sou eu neste monte de gente estrelada? Questiona Carlos Bolsonaro, Edgar. Zé. Parece uma linguagem cifrada aí que está saindo das mídias, enfim. Sim. Parece, não há uma certeza. Está jogando a toalha nesse sentido, pelo menos, né? Ele que, inclusive, foi citado pelo pai como uma possibilidade para ocupar um ministério, né? Na frase. Mas essa briga, Zé, é a briga que vem, de alguma maneira, atrapalhando o governo, e não é de agora, né? A gente tem aí, nesse caso que eu trago, mais um episódio. Mas é uma briga entre olavistas e militares que vem se estendendo desde o primeiro dia, desde quando Bolsonaro assumiu, né? Olha, Edgar, todo poder tem as disputas, as cotoveladas aqui são normais.
o Palácio é um ninho dessas disputas, de todos os níveis e tipos, né? Mas, assim, são dois grupos muito fortes no governo Bolsonaro. Os militares dão ali um peso muito forte no Palácio do Planalto, cercaram e blindaram o presidente Jair Bolsonaro. Ninguém fala com o presidente, a não ser pelos militares. E são ministros, só existe um civil chamado ministro da Casa, que é o Onyx Lorenzoni, né? Uhum. E aí o que acontece? Isso provocou disputas e ciúmes. E há quem diga que já existe, inclusive, ali uma tentativa do grupo de diminuir a presença do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Uhum. Essas disputas são normais, fazem parte de todo o poder, mas quando elas se exacerbam e vão para fora, elas costumam prejudicar, porque aí traz negativos de um e negativos de outro, né? Antes da gente virar o assunto, o Caio quer fazer um comentário, mas aproveito lembrando enquanto você fala, Zé, há quem observe já digamos, um método do próprio presidente em usar aliados políticos para atacar. No caso, você vê a questão do impeachment do Marco Feliciano para cima do Hamilton Mourão, o áudio do WhatsApp, né, do grupo de WhatsApp, ele incentivando, quer dizer, endossando esses tipos de ataques a quem ali, porventura, não está muito alinhado com o governo, hein, Caio? O Zé Maria ele identificou muito bem essas duas correntes de pensamento em conflito aí no seio do poder, né, no alto escalão do governo. Você tem a visão militar, que é muito fundada no pragmatismo, né, na execução, e você tem a visão ativista, né, que é mais ideológica, exatamente, que é informada pela teoria política, né, que são, de fato, os alunos do professor Olavo. Essa é a militância da vida dele. Agora, é importante entender as críticas do olavismo ao militarismo. São duas as principais. A primeira, né, é que ele vê como covardia a capitulação institucional dos militares, a narrativa hegemônica da luta pela democracia da esquerda na época do regime militar, e não como uma luta pela instauração da ditadura do proletariado, como de fato foi. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, na visão do Olavo, e de fato há uma verdade nisso, os militares eles abandonaram a superestrutura da sociedade, portanto educação e cultura, né, para usar inclusive uma expressão do Papa Francisco, que foi citado hoje, permitindo aí a colonização ideológica. Isso tanto nas universidades quanto na mídia, pelos grupos de esquerda. Então essa é essencialmente a bronca do professor Olavo com os militares. Ô Zé, Ele chega a dizer que os militares criaram o PT, né? Sim, exatamente. Ô Zé, para a gente encerrar, eu queria mencionar com você a respeito da Comissão de Constituição e Justiça, que amanhã volta a discutir a proposta da reforma da Previdência, Zé. Rapidamente para a gente encerrar. O resumo é o seguinte: o governo piscou primeiro e admite negociar e mudar o texto da reforma da Previdência para aprovar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. O Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência do Ministério da Economia, está neste momento em reunião com líderes e tenta ali definir pontos a serem modificados na tentativa de aprovar o projeto amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Edgar, essa união aí do centrão com PT e oposição criou uma maioria na Comissão de Justiça e para evitar danos maiores é que o governo aceita negociar o texto. Ok, Zé, obrigado pelas informações, pela conversa, bom trabalho para você em Brasília, um abração. Muito bem, muito bom dia a todos. A importância da reforma da Previdência, a gente segue nesse assunto já tratado aqui com o Trindade e mais uma vez fala da Jovem Pan, que está encampando aí uma ação de depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Vamos lá. E o que tem acontecido desde 2002? A Previdência tem gastado ao ano 6,5% e a arrecadação 3,5%. Quem cobriu essa diferença no ano passado foi o governo. Teve que colocar na Previdência 279 bilhões de reais para que as pessoas aposentadas recebessem seus recursos. Este número é absurdamente alto, porque ele é 5 vezes o que se investiu em saúde e 6 vezes o que se investiu em educação. Portanto, temos sim que fazer uma reforma. Temos que pensar na Previdência, na educação e na saúde. Mas é necessário
uma reforma urgente da Previdência para o bem do Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E eu encorajo você, ouvinte, espectador da Jovem Pan, a entrar nessa reflexão aqui com a gente através de uma linha especial para você comentar a reforma da Previdência, que é o 11 97465 1630. Vou repetir, 11 97465 1630, uma linha específica para você tratar do tema reforma da Previdência. Agora, 10 horas 42 minutos, o horário é de Brasília. Lá vem ele, ó. Tô aqui tão quietinho, tô só dançando, ó. De volta com o Morning Show nessa manhã de segunda. Começamos mais uma semana aqui na Jovem Pan. Maria Joaquina tem 11 anos e um sonho. Quem é ela e qual é o sonho dela, Fefito? Conta pra gente. Maria Joaquina é uma menina de 11 anos, lá do Paraná. Ela mora em Curitiba. E Maria Joaquina, veja você, ela já ganhou vários prêmios, várias competições de patinação. Ela participou do Campeonato Paranaense em 2017, em 2018, foi inscrita no Campeonato Brasileiro. Ela chegou a colher uma medalha de prata no Campeonato Brasileiro e foi classificada, junto com outras 4 meninas, para o Sul-Americano de patinação desse ano. Que legal, né? Tudo certo. Se a Maria Joaquina não tivesse sido proibida, barrada pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação e a Confederação Sul-Americana de Patinação, ambas presididas por um senhor chamado Moacir Neuechander Jr., que negam a convocação e a inscrição dela no torneio. E aí você me pergunta, Fefito, por que essa garota de 11 anos não pode competir no Sul-Americano? Ela nem foi a medalha de ouro, ela foi medalha de prata. Ela tá junto de outras 4 meninas que competem em pé de igualdade com ela. Por que ela não pode? Eu te respondo, porque ela é uma menina trans. Ela é uma criança trans que ainda não desenvolveu, ainda não entrou na puberdade, portanto, antes que todo mundo já fique pensando, mas há uma vantagem porque ela nasceu com genitália masculina, hormônios masculinos e etc, ela ainda não entrou na puberdade, portanto, ela ainda tem massa óssea, densidade e tudo mais equivalentes a de qualquer outra criança, não há uma vantagem física. Nesse caso, o próprio Ministério Público já chegou a dar um parecer oficial para que ela mude de nome nos documentos, mas a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação e Sul-Americana de Patinação não consideram que ela pode se inscrever porque o documento ainda não foi mudado, única e exclusivamente por uma burocracia que a gente também pode chamar de quê? De má vontade. O que acontece é que a Maria Joaquina, que tem esse nome em homenagem a Maria Joaquina do Carrossel, aquela vilã que todo mundo gostava de odiar, assim, a do Cirilo. Ela agora teve que entrar em regime de urgência com uma ação no STJ para ver se consegue ser liberada, porque fisicamente não há nenhum impedimento. Inclusive, ela já participou de outras competições oficiais. O que há de impedimento é única e exclusivamente um pedaço de papel. As pessoas alegam que não há preconceito, mas para você que não entende muito como funciona a transexualidade em crianças, eu vou tomar 2 minutinhos aqui, eu prometo parar de me alongar nessa questão, só para você entender um pouquinho como funciona isso. Tudo começa no útero, por volta da 10ª semana de gestação, as células que formam o feto desenvolvem a genitália. A princípio, um pênis vai indicar um menino, uma vagina uma menina. Tudo certo, não é? Só que lá pela 20ª semana, ou seja, 10 semanas depois, uma área do cérebro recebe uma descarga hormonal que aí sim vai definir a identidade dessa criança, como essa criança vai se sentir no futuro. E isso já está comprovado inclusive por um hospital referência aqui no Brasil, que é o Hospital das Clínicas, que tem um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, que é inclusive quem acompanha a Maria Joaquina. O Conselho Federal de Psicologia também compartilha dessa mesma opinião, assim como a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a gente está aí amparado por órgãos muito importantes. Inclusive, a transexualidade já parou de ser tratada como patologia. Inclusive, olha só, tem mais estudos. Um estudo da Prince Henry Institute of Medical Research de Melbourne, na Austrália,
trouxe alguns resultados bem relevantes sobre isso. De 258 indivíduos, sendo 112 transexuais, que nasceram biologicamente masculinos, o DNA das pessoas trans tem um gene receptor andrógeno mais longo, o que significa o quê? Que elas têm uma identidade mais fluida, no fim das contas. Portanto, elas podem ter uma identidade dispar de seu sexo, como você se diz. Eu quero saber dos meus coleguinhas. Essa questão tá longe de ser unânime. Mas a gente acha que a Maria Joaquina ser barrada faz sentido ou não faz sentido? Não sei, mas eu fiquei pensando nessa questão que muita gente falou aqui a respeito da Tiffany, desse período da vida dela em que ela cresceu sob o efeito da testosterona, né? E aí eu fiquei pensando no caso, enfim, agora que a gente tem essa percepção e esse diagnóstico de crianças que são transexuais diagnosticadas, acompanhadas psicologicamente por médicos e tal, como é que a gente encararia isso? Porque aí realmente, como é que você... Qual é a diferença biológica aí, né? Existe alguma? Não existe? Tô falando aqui, eu acho que é um questionamento. E se ela já participou de... Também a questão do regulamento, né? Até pra Tiffany, o regulamento permite que ela jogue na Superliga, mas ela vai poder ser uma atleta, sei lá, olímpica, ela vai poder ser chamada pra Olimpíada. Eu não sei, tá tudo super nebuloso. No caso da Tiffany, em tese, sim, por documento, né? O documento dela já foi retificado. Da Maria Joaquina, não. Tem só uma coisa que eu queria acrescentar, Paulinha, que você me lembrou que eu esqueci de falar. Adolescentes, quando entram em puberdade, eles podem usar bloqueadores de puberdade até que eles tenham certeza. Porque eu entendo que muita gente tenha dúvidas ou tenha medo que a criança mude de ideia no futuro. Nos Estados Unidos e em vários outros países, o que acontece aqui? Se toma um bloqueador de puberdade. Ou seja, essas descargas que trazem características mais masculinas e ou femininas, dependendo do transgênero de que a gente esteja falando, elas são inibidas por alguns remédios. Se a criança ou adolescente muda de ideia no futuro, ele para de tomar e todas essas características voltam instantaneamente ao corpo. Claro, quando se passa dos 18 anos, não tem mais como recuperá-la, mas há um período aí de maturação disso. Inclusive, há casos muito bem sucedidos, como de uma garota chamada Jess Jennings nos Estados Unidos. Então, assim, tem como impedir que um corpo masculino, vamos colocar aspas aqui, se desenvolva, nesse caso, do esporte, por exemplo. Vamos ver o que os amigos pensam a respeito, mas eu confesso que tô um nó na minha cabeça. Porque, assim, você colocou a questão da Tiffany, né? No caso da Tiffany e da Maria Joaquina, eu vejo que as características de cada esporte demandam questões diferentes. Sim. No meu olhar ali, pela observação da biologia e da formação que fez com que Tiffany tivesse características a partir do gene masculino ali. Fibras, construção óssea, musculatura, o que... Ela fez a transição mais tarde, né? Já adulta. O que conferiria a ela uma potência maior, uma força maior, um salto mais alto, enfim. No esporte vôlei, que é o esporte de Tiffany, eu acho que eu tenho essa questão, por isso que deu um nó. Porque agora na patinação artística, se você for considerar que a leveza, a destreza, a habilidade de movimentos, rapidez, agilidade, que conferem ali uma qualidade, digamos, que elevam a qualidade de um atleta da patinação, aí me deu um nó, porque além de ser um esporte também individual. Aí tem uma questão. Mas eu tô em nó, cara. Eu quero que... A minha cabeça tá meio... Porque você acha que são forças mais demandas equânimes, diferentes. é isso? Eu penso que tendo a achar que num esporte individual, no qual a força física talvez não seja o diferencial, aí eu me questiono, eu me coloco em xeque no meu argumento anterior. Só lembrando que a Tiffany perdeu densidade óssea. Ela salta menos do que algumas mulheres cis e ela não tá nem entre as 5 maiores jogadoras dessa liga, e o time dela nem tá entre os primeiros. Mas suscita uma discussão, Fefito. Sim, claro, não. Mas quanto diminuiu, mim, aí entra num campo que... Tem aquela questão, que é a questão de se você é uma mulher trans, né? E você é uma patinadora. É no caso da Maria Joaquina, uma jovem patinadora. Então, qual é a categoria que você concorre? Pra mim, eu acho que essa também é sempre a questão mais importante, como a da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei, né? Então, até a gente falou, e aí? Não, se aposenta, vira secretária? Não vai poder ser jogadora? Eu acho que também tem essa questão. E na questão da Maria Joaquina, até das documentações dela que não saíram, que é isso que tá causando todo o entrave aí, porque nos documentos dela, ela ainda é um menino. Porque ao dizer que é o documento que proíbe ela de competir, eles basicamente dizem que fisicamente não há nada de errado com ela e ela pode competir em pé de igualdade.
E entra no âmbito social também, exatamente, né? Na por causa questão da moral. documentação. Bom, em primeiro lugar, a nossa solidariedade aí, né, pelo sofrimento psicológico da jovem Maria Joaquina, da família dela. Eu não consigo nem imaginar pelo que essa menina está passando. Mas o ponto é que o direito esportivo, ele não pode acompanhar os direitos sociais, os direitos personalíssimos, porque a genética ela tem que ser incorporada, né, na questão esportiva. Biologicamente, a Maria Joaquina não é uma menina. Isso dá, sim, uma vantagem injusta, usar a terminologia americana, né, o unfair advantage, porque, portanto, não faz sentido você ofender o direito das outras crianças para satisfazer a pretensão de uma criança só. Eu acho que é uma falácia você negar o dimorfismo sexual na infância e na pré-adolescência. Tanto é verdade que se você comparar os desempenhos dos times infanto-juvenis, masculino e feminino, você vai perceber números mais expressivos no desempenho masculino, relacionados à força física, aptidões, isso falando, lógico, numa situação média. Só que aqui eu achei muito legal uma citação da própria Maria Joaquina, que ela assim, disse. Olha que sensatez. Para mim, não importa em que lugar eu fique, eles podiam me deixar em último lugar, eu só queria poder participar. Eu achei isso uma solução maravilhosa. Legal. Olha, uma criança dando aí pra gente o caminho das pedras, que é o seguinte, é participação sem concorrer, né? Então, ela satisfaz a pretensão de participar daquilo, entendendo que a natureza conferiu a ela uma característica que não permite ela entrar nesse grupo e, dessa forma, a gente não corre o risco de desrespeitar o direito das outras meninas. Eu queria pedir perdão aí ao ouvinte pela autorreferência, mas eu tenho um vídeo sobre disforia de gênero na infância, publicado em parceria com a Gazeta do Povo, está lá no meu canal, é Caio Coppola, com 2 P's e 2 L's. E, bom, tem vários dados, vários estudos que vão um pouquinho na contramão do que o Fefito trouxe, mas o mais importante é que a maioria dos casos de disforia de gênero, eles se resolvem pela mera passagem do tempo, pela passagem da puberdade. E lembrando sempre que sexualidade não se confunde com identidade de gênero, ou seja, orientação sexual é uma coisa e identidade de gênero é outra, que é aquela inconformidade entre o sexo biológico e a sua autopercepção como homem ou mulher. Fechamos? Eu acho que ninguém vai querer competir se não puder ganhar nada. Não, desculpa, é só Vai porque ficar- ele falou. Eu acho que as pessoas deviam começar a pensar seriamente sobre isso. Cada vez mais a gente vai ter indivíduos trans na sociedade Sim. e eles precisam ter o seu espaço. E às vezes a gente vai ter que abrir um pouco de espaço nosso. Mas você É vê, difícil mas você vê abrir um a fala espaço dela, nosso. né? É difícil abrir um espaço Mas a fala nosso. dela não é porque ela quer não competir. A fala dela é porque ela tá tão desesperada para ser encaixada Dadas em algum lugar circunstâncias. que ela está abrindo mão de um direito fundamental, que é o direito de igualdade, de competir em pé de igualdade. Não é uma solução não competir. Acho que essas pessoas têm o direito de competir. Aliás, tá muito na hora da sociedade como um todo entender que as pessoas trans existem, continuarão existindo, sempre existirão. Passem a pensar que elas não estão mais na marginalidade. O mercado de trabalho está cada vez mais aberto para elas. A discussão está cada vez mais discutida. O lugar delas não é longe da sua visão. Mas é social, né, Fefito? Então, mas quer queiram, quer não, existem crianças trans. Quer queiram, quer não, existem homens Vão estar e em mulheres várias trans. áreas, vão estar em várias áreas, vão olha, estar atuando como esportistas, como profissionais. E Aprendam a gente tem que conviver com entender isso. ela. E assim, não adianta partir só do princípio de que, é injusto, porque o corpo isso e aquilo. Eu acabei de dar dados, eu acabei de dar estudos. Eu preciso, O que é Fefito, sua crença e o que é estudo é diferente. eu preciso fechar o bloco aqui para ir pro break. É um assunto que nunca se encerra, né? E a, gente Jamais, vai, e a é. gente vai estar em contato com ele ainda cada vez mais e O mais. lugar da pessoa trans é onde ela quiser. Agora, 11h02, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai acompanhar o depoimento de um ouvinte aqui do Morning Show. Pode soltar, Murilo, por favor. Fala, colegas de profissão, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Segundo o Ministério da Fazenda, a Previdência gasta 700 bilhões por ano. 3% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres da população. 41% vai para os 20% mais ricos da população. Ou seja, quem sofre na atual Previdência é o pobre.
É inadmissível um país tão grande como o Brasil permitir que se pague 10 vezes mais na Previdência que na educação. Segundo o próprio Paulo Guedes disse na CCJ, vemos tantos jornais falando que é necessário articulação do governo, porém eu coloco essa responsabilidade em mim, em você, em todos nós brasileiros. Se cada cidadão pressionar seus deputados e senadores eleitos para votar a favor da Previdência, não terá esses meios obscuros da velha política de fazer andar uma PEC. Por fim, eu quero parabenizar a coragem da Jovem Pan de colocar esse assunto em pauta tão importante para a população brasileira. Eu me chamo Guilherme Farias, eu moro em São Paulo, sou radialista independente no canal Pensando Nisso. Muito obrigado, tchau. Fala, colegas de profissão. Pronto, aí a opinião do ouvinte, né, mandando e refletindo a respeito da reforma. Você pode fazer o mesmo pelo 11 97465 1630. Vamos em frente aqui no Morning Show. Os canudos de plástico deverão ser proibidos em São Paulo. As informações vêm com o repórter Marcelo Matos. Olá. Vilões da vez do meio ambiente, os canudos plásticos serão proibidos em São Paulo. Após 2 votações na Câmara, o projeto de lei de autoria do vereador Reginaldo Trípoli, do PV, segue para análise agora do prefeito Bruno Covas. A tendência é que a gente sancione, vamos agora verificar se tem algum texto, algum artigo, enfim, algum inciso que precisa ser vetado, mas a tendência é que a gente possa sancionar. A ideia conta com todo o meu apoio, vamos verificar o texto que foi efetivamente votado lá na Câmara, o pessoal técnico está olhando, mas a tendência é que a gente sancione sim. Covas participou de homenagem ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira e do Descobrimento do Brasil no monumento a Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera. O projeto proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares, padarias, casas noturnas, salões e eventos musicais. Os estabelecimentos poderão fornecer canudos em papel, reciclável, material comestível ou biodegradável. E o descumprimento é passível primeiro de advertência e depois multa de R$1.000 na reincidência. O prefeito também afirmou que deve sancionar o projeto de lei do vereador Rinaldi de Gílio, PRB, que proíbe a denominação de corruptos e condenados na justiça nas ruas e avenidas de São Paulo. E sobre os canudos, a lei já existe no Rio de Janeiro e resta saber se a prioridade ao tema acompanha a realidade da cidade maravilhosa. E na sequência, quais proibições virão? Copos, pratos, talheres e o próprio plástico no Brasil. Olha, é uma cruzada que começa pelo canudo, Paulinha. Esse fechamento da matéria do Matos foi bem interessante, né? O que vem depois disso, porque... O cotonete. Também. Sabia? O cotonete agora já a haste, né, a haste do cotonete já é reciclável agora. Já existe também o Mas reciclável. a gente tava falando aqui. Descartável, né, Edgar? E eu tava falando com Paulinha aqui enquanto o Marcelo apresentava a reportagem. É altamente dispensável o canudo, né? Uma coisa que, tipo, dá não pra vai tomar mudar no nada. copo, tá tudo bem. A não ser casos de pessoas, por exemplo, velhinhos, né, que não conseguem mais tomar. Claro, óbvio. Há exceções Sim. aí. Mas eu fiz um levantamento e os números são números assustadores, Edgar, porque se você for ver, todos os dias, apenas nos Estados Unidos, são 500 milhões de canudos plásticos jogados por aí, né? No todo, se você considerar todo esse lixo plástico do mundo, é 0,04%, o que na verdade é pouco. A gente tem outros tipos de lixo que também são de plástico, que são mais poluentes. Sacolas plásticas, garrafas plásticas, né? Lembrando que esse polipropileno ou poliestireno, que são os materiais usados aí para fazer os canudos normalmente, demoram 200 anos para se decompor. E além disso, quando descartados, às vezes eles vão se desintegrando, viram pequenas partículas e essas pequenas partículas ingeridas pelos animais também prejudicam a saúde dos animais. A gente tem um vídeo que
talvez seja um marco, assim, da luta contra os canudos, Edgar. Acho que aí os canudos começaram mesmo a virar vilão. É de 2015 esse vídeo, foi visto por mais de 35 milhões de pessoas, né? A gente tem aí oceanógrafos ligados à Universidade A&M do Texas, na Costa Rica, tirando um canudo do nariz da tartaruga. É bem sofrido o vídeo, é uma coisa horrorosa, de dar dó, ainda mais a tartaruga, né? Esse bichinho que não faz mal a ninguém. Então, realmente, isso sensibilizou as pessoas nessa causa contra os canudos, que na verdade é a ponta do iceberg de um problema muito pior, né? O Fórum Econômico Mundial relata a existência de 150 milhões de toneladas métricas de plástico nos oceanos, e as projeções dos cientistas para 2050 é de que muito provavelmente teremos mais plástico do que peixes nos nossos mares, Edgar, se a gente continuar nesse fluxo que a gente tem hoje desse consumo da cultura do descartável. É copo descartável, é prato descartável, é garrafa, né, que depois é jogada ali. E aí tem uma diferença entre o que é reciclável e reciclado. Reciclável, dá para reciclar. Reciclado, o que de fato foi reciclado, né? Então tem uma diferença aí. Às vezes a gente compra ali a garrafa e fala, isso é reciclável. É reciclável, mas se você não levar até a indústria da reciclagem, não vai ter sido reciclado, né? Vai acabar no meio ambiente, causando aí inúmeros problemas. Eu sou desse time do Edgar. Não precisa de canudo, gente. A gente pode dispensar. E várias redes, inclusive de fast food, Starbucks, McDonald's, Burger King, já se comprometeram a ou mudar para esses canudos biodegradáveis ou eliminar o fornecimento aí de canudos nas suas redes. Opa, peraí, deixa eu vai lá. O Edgar, como bom bebedor de drinks, deve ficar pé da vida quando o garçom traz aquele baita drink bem confeccionado com um canudo. Um canudo, exato. É irritante. Você imagina o pessoal em Mad Men tomando Manhattan com canudo. Não faz Tirem o canudo, pelo amor de Deus. Não faz sentido, não faz sentido, não dá. Eu acho que a gente tem que começar por algum lugar, demorou já a questão. Entra-se na polemização, na politização do termo, porque é um alarde. Na sua vida. Muitas pessoas falam isso também. E vem sempre as questões, né, do alarde. São os ecochatos que estão aí bradando por uma coisa que não tá, na verdade, na realidade, ofendendo o meio ambiente, matando os animais. Quer dizer, mas é visível, né? Você acompanha... Bom, as matérias estão aí, os navios pesqueiros do Japão, os oceanos, realmente formam-se ilhas e ilhas de detritos, principalmente plásticos, que ficam boiando nos oceanos, matam os animais. Eu acho que o plástico representou ali uma facilidade numa etapa da nossa evolução, enfim, da nossa história, atendeu tanto ao industrial, ao fabricante, quanto a nós, consumidores, mas chegou um ponto que não dá, a gente tem que voltar. Eu me lembro quando menino ainda, havia a opção do leite em garrafa de vidro. E você deixava a garrafa ou recipiente, o padeiro geralmente era um padeiro ligado à comunidade, tinha uma padaria ali próxima, e ele fazia essa... É claro, a demanda atual seria talvez uma ingenuidade pensar nisso, mas em relação à tecnologia, tem um amigo meu que falou uma vez, eu acho que é importante isso, a questão de por onde a gente pode caminhar. No caso do leite, por exemplo, embalagens retornáveis, em que você, através de um dispositivo que avisa o teu fornecedor de leite, fala, olha, o leite, quando acaba a garrafa, esse dispositivo avisa e você devolve a garrafa e entra num ciclo de reciclagem, reutilização. A embalagem. Existe um programa... Tecnologia já tem. Na Europa acontecendo, de diversas marcas bastante populares que aderiram e que é exatamente isso. Você recebe o seu sorvete, quando ele acaba, você troca por uma outra embalagem e a empresa recolhe, a empresa se responsabiliza por essa embalagem para retornar. Então, pode falar, Caio? Algumas coisas, né? Bom, eu também tomo drink sem canudo, Arcon. Boa. Mas tem muita gente que usa esse utensílio aí até por uma questão de higiene, né? Eu achei muito interessante quando higiene? Sim. Fala aí. Você não tem contato com a porque borda do copo. É descartável. E assim, eu vejo a chamada, né? Falando, os vilões do meio ambiente, né? Canudos, os vilões do meio ambiente. De novo, retomamos ao filósofo Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto onde eu quiser.
é, os vilões somos nós, né, Edgar? O canudo, ele é um objeto inanimado, ele não se move por virtude própria. Então, ele requer ação humana para causar dano. Quem entope boca de lobo, bueiro, não é o canudo, é o humano que joga o lixo nas ruas. Inclusive no Rio de Janeiro, né, com essa enchente recente, onde existe essa lei anti-canudo, né? Quem suja os oceanos, como você bem lembrou, é a ação humana. Quem não recicla é a sociedade civil organizada ou desorganizada e o governo. Então, para mim, essa medida aí da Prefeitura de São Paulo, é mais uma vez o Estado quase atuando como uma cortina de fumaça, terceirizando a sua incompetência e responsabilidade. A gente vive numa cidade que é uma grande metrópole, parece que nem 5% do lixo aqui da nossa capital é reciclado. No Japão, esse número é superior a 90%. São Paulo deve ser a cidade não litorânea que mais consome coco, né, no mundo. Até pela proporção, né? E aí você vai usar aquele canudo pseudodegradável que fica desmanchando na boca. Enfim, o pequeno comerciante ele vai ser multado por oferecer o produto que o consumidor de fato quiser, né? Então, eu gosto da alternativa proposta pela Paulinha, baseada aí numa conduta voluntária das pessoas de ter um canudo metálico, nessa onda aí. Uma caneca aqui, ó, de louça. Isso, contra a cultura do descartável, contra a cultura da embalagem. E o essencial, a gente precisa ver se isso está dando certo lá no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com o vereador Leandro Lira, excelente vereador do Rio de Janeiro, que ele tem algumas medalhas legislativas, geralmente tem votações lá que só ele vota em sentido contrário, então ele é uma resistência aí à narrativa hegemônica da velha política na capital carioca. E ele me colocou aí algumas questões relacionadas a essa legislação, não só como aumento de custo, né, por exemplo, de toda a cadeia produtiva, porque é mais caro, uma indústria da multa, né, então fiscais aí achacando os comerciantes, um mercado paralelo de canudos que foi estabelecido, mas o mais importante, no caso da questão ambiental, muitas vezes a substituição de produto. Então, ao invés de você usar o canudo, você passa a usar o copo plástico, que é muito pior. E os componentes que se dizem biodegradáveis, eles usam outros elementos, como cola e substâncias para tornar aquele papel rígido, que também fazem mal para o meio ambiente. Então, assim, não é na canetada que a gente resolve os problemas, e isso é São Paulo fingindo que liga para o meio ambiente. A gente tem um rio de dejeto que corta a cidade. Né? Sim, nas atitudes, nas pequenas, né? Que começam aos grandes problemas serem resolvidos. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Guerra dos Canudos, hein? Estamos entre os assuntos mais falados do Brasil. Muitas pessoas achando que, sei lá, era alguma matéria do Enem, não sei. O pessoal ficou um pouco confuso. Mas tá aí, quer que eu leia um pra você? Vou ler só uma aqui, ó. Essa aqui que ficou bem legal, da Cíntia Peixoto. Baseada na foto, uma imagem recorrente no Brasil, os canudos não são os maiores vilões do meio ambiente. O vilão maior é a falta de consciência e dever de coletividade das pessoas, Edgar. Certíssima. Vamos lá, vamos em frente. A presença da esquerda nas universidades será alvo de uma ofensiva na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vini, vamos lá, os deputados vão instaurar uma CPI, é isso? A CPI das universidades. Agora eu quero ver como que a esquerda vai fazer. Grande Faustão. É o seguinte, Edgar, agora falando sério, o deputado Wellington Moura, do PRB, que é o vice-líder do governo, vai apresentar nessa semana, na Assembleia Legislativa de São Paulo, essa CPI das universidades públicas. A comissão, Edgar, servirá para investigar aí irregularidades na gestão das universidades de São Paulo. Hoje, as 3 universidades públicas, a USP, a Unicamp e a Unesp, Edgar, recebem 9,5% do ICMS, Imposto do Estado. E isso representa aí, aos cofres públicos, 9 bilhões de reais. É muito dinheiro realmente. E a CPI também pretende analisar como que as questões ideológicas estão atuando neste orçamento também dentro da sala de aula. E aí já vem aquele discurso um pouco carregado também na esfera federal, também naquele projeto do Escola Sem Partido, como que tem sido a atuação do que eles chamam aí de aparelhamento da esquerda nas universidades. Outro ponto também da CPI é discutir se há a possibilidade de mudar o modelo de como os reitores
são escolhidos, porque hoje a seleção, Edgar, desses reitores é feita pela própria comissão universitária, são estipulados ali 3 nomes, e aí o governador do estado tem que escolher entre um. Mas os reitores defendem aí a autonomia universitária, que é algo assegurado pela Constituição do Brasil desde 88, e esse imposto também, esse ICMS, foi um decreto no governo Quércia, lá em 89. Então tá tudo assegurado por lei, mas essa CPI pretende investigar e, quem sabe, tentar aí mudar algumas coisas como são feitas hoje nas nossas universidades, Edgar. Aproveitar o Faustão passou por aí, manda aí, Faustão, pra gente a hora certa, pô. Ora, e o Caião não vai dizer, meu? Vai. Eu tenho esse assunto, é um assunto querido, né? Bom, a universidade pública, ela deveria ser um espaço de pluralidade de ideias, de fato ela não é. Só que aqui a questão fica um pouco mais delicada, até porque o público, os alunos, a audiência cativa do professor na universidade é uma audiência adulta. Então, a questão de liberdade de expressão, liberdade de cátedra, autonomia universitária, ela tem que ser respeitada e esse fator tem que ser considerado. Para mim, o que essa CPI tem que focar, de fato, são em gastos excessivos. A gente está falando, você trouxe aí uma cifra de quase 10 bilhões de reais, entre USP, Unesp, Unicamp. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente investe 10 bilhões de reais por ano nisso aí e o Brasil não tem um prêmio Nobel, isso é um absurdo. E as 3 universidades, Caio, com problemas financeiros, quer dizer, apesar deles receberem esse aparato aí, essa grana, essa verba do Estado, eles também estão devendo quase 100% do orçamento comprometido. Má gestão, né? Má gestão e esse é reflexo, inclusive, desse aparelhamento, Você expropria todo o organograma administrativo da universidade para atender a sua panelinha, Então, é isso que tem que ser feito, uma investigação de regularidade de gestão. Por exemplo, na carreira e no plano de carreira desses professores, tem um monte de professor que tem contrato de integralidade e exclusividade, mas que dá aula em outro lugar, o que seria defeso em lei, Proibido. Então, eu acho que esse deve ser o foco dessa CPI, menos ideológico, mais pragmático e preocupado com aí o destino do dinheiro público. Manda aí agora sim, Faustão. Você não vai lá no show dos famosos, meu? O pessoal tá passando uma vergonha lá. Eu quero ir na pizza, Fausto. Brincadeira. Me convida que eu só tô... Tá convidada também. A gente quer ir pra essa pizza. É naquele do Gogó que você tá me chamando? Não, de fazer o artista lá. Ah, beleza. Você vai fazer o Dinho Ouro Preto. 11h26, horário de Brasília. Ai, o Edgar. Vamos lá, final de programa, mas temos os tuiteiros vencedores, hein, Paulinha? Quem leva, hein, a nossa prenda hoje? E Cris F. Santana levou o kit do Morning Show, a nossa Parabéns. hashtag Guerra dos Canudos. Boa, é isso aí. A gente fica por aqui agradecendo o prestígio de sua audiência. Voltamos na programação amanhã, a partir das 10 da manhã. Valeu, cuidem-se. Tchau. Tchau. Vai, Corinthians! Eita!